cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Vamos nessa noite meditar um pouco numa passagem, num assunto bem interessante, mas antes eu queria chamar a sua atenção para uns detalhes. Jesus falou através de parábolas para nos ensinar algumas verdades. Jesus usou muitas vezes uma linguagem figurada para nos ensinar e nos chamar a atenção de alguma forma especial. Em certas ocasiões ele disse: eu sou a porta. A gente sabe que Jesus não é uma porta, mas ele nos chama a atenção para que a gente possa entender que a porta é um lugar onde se passa pessoas ou qualquer outra coisa. E ele se coloca como uma porta. Que porta? A porta que dá acesso aos céus. Jesus também diz que é o caminho. O caminho. Jesus também usa a expressão: eu sou a luz. Ele diz que é o pão. Ele diz que é a água. Ele chama às vezes nós de ovelhas, seres humanos. Também chama alguns de bodes. Chama alguns de lobo. E etc, e etc. Jesus, ele usou muitas palavras figuradas para nos chamar a atenção para alguma coisa importante que ele quer nos ensinar. Jesus falou também a respeito de 3 tipos de árvores. E é isso que eu quero falar com os amados irmãos nessa noite. 3 tipos de árvores falou o Senhor Jesus. Então preste atenção que Jesus não estava falando especificamente das árvores. O que ele queria era chamar a nossa atenção para que a gente pudesse nos identificar com uma dessas 3 árvores. Então escuta com atenção e no final você faça uma reflexão na sua vida. Que tipo de árvore eu me pareço? Jesus falou destas 3 árvores. Primeiro tipo de árvore, aquela árvore que não tem fruto. Jesus falou da árvore que não dá fruto. E eu quero que você veja o que Jesus mencionou em Marcos, no capítulo 11, versículo 12 a versículo 14. Ele aqui nos chama a atenção. Na ocasião ele fala diretamente com os apóstolos e ficou registrado porque é para o nosso ensino. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Versículo seguinte: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempos de figos. Versículo 14: então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No versículo 20, desse mesmo texto, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus fala dessa árvore que não tinha fruto. Em uma outra ocasião, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, Jesus também faz menção, a partir do versículo 6 e 7. Preste bastante atenção. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para quê? Está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Vamos agora aplicar para nossas vidas. Quantas pessoas vivem nas igrejas, no mundo, sem dar frutos? Quantas pessoas vivem nas igrejas, no mundo, sem dar frutos? Sem dar fruto para a igreja na qual ele pertence, sem dar fruto para a sua família na qual ele pertence, sem dar fruto para a sociedade.
Esse tipo de árvore é uma árvore que Jesus falou dela de maneira negativa. Porque era uma árvore que não dava nada, que não servia para nada. Será que Jesus foi àquela árvore comer alguma coisa porque ele não sabia que lá não tinha fruto? Claro que ele sabia. O que ele queria era nos ensinar, chamar a nossa atenção. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes a gente fica acomodado, achando que está tudo bem, achando que está tudo ok, achando que está tudo certo. No capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 2, Jesus faz a seguinte menção: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Claro que isso é uma passagem, isso é uma linguagem de palavra que o Senhor usa essas figuras, para que a gente possa entender. Não existe frutos, ramo em Jesus. Ele está falando de seres humanos, especificamente de nós, que fazemos parte da sua igreja. Todo ramo estando em mim, que não der fruto, corta. Ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso quer dizer que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto a gente estiver por aqui, o Senhor quer que a gente produza, que a gente dê fruto. Cada árvore, ela dá o seu tipo de fruto. Observe que o Senhor não está falando especificamente do todo, Ele está falando de cada um. Essa é a primeira árvore que o Senhor fala, a árvore que não dá fruto. E eu espero em Deus, e eu acredito que nós aqui não fazemos parte dessa árvore. Acredito em Deus e espero em Deus que a gente não faça parte desse tipo de árvore que não dá fruto. Mas Jesus falou de uma segunda árvore, de um segundo tipo de árvore, que é pior do que esse primeiro. Se existe a árvore que não dá fruto, e já não é uma coisa boa, aqui Jesus vai falar agora, é uma árvore pior do que a primeira. Essa árvore que Jesus vai falar agora é uma árvore que dá frutos, porém ela dá maus frutos. Você já teve a experiência de comer, de chupar alguma fruta que ela estivesse podre? Você sabe a experiência, você já deve ter tido essa experiência na sua vida. E quando Jesus fala a respeito disso, ele chama também a atenção da igreja, a atenção dos irmãos. E aqui ele inclui, de uma forma geral, todos que fazem parte, especificamente, das igrejas do mundo, dos que se dizem que são, porque eu não sei quem são, você também não sabe quem são, só ele é quem sabe quem de fato é, e quem de fato não é. Porque a gente pode, de certa forma, mostrar o que não somos, fazer o que não queremos. Quantas e quantas vezes nós somos enganados por pessoas próximas, por pessoas ligadas a nós, e com o tempo a gente descobre e a gente fica completamente decepcionado. Só que Jesus não fica decepcionado, só que Deus não se decepciona, porque Ele nos conhece, Ele sabe tudo, Ele é o Senhor de tudo. Mas Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente conheça, Ele quer que a gente fique atento a estes detalhes. Esse segundo tipo de árvore é a árvore que dá fruto, mas dá frutos maus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, até o versículo 20, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Observe bem, que Jesus aqui fala de pessoas que parecem ser ovelhas, mas que na verdade são lobos. E não apenas lobos, são roubadores. Ele chama a atenção dos seus discípulos
O Senhor fez questão que ficasse registrado, para que a gente tivesse esse conhecimento. A gente não tem a capacidade de olhar e saber quem é lobo, quem é ovelha. Nós não temos essa capacidade. Porque a gente pode se enganar. A gente pode cometer falhas. Mas Jesus nos chamou a atenção para este detalhe. Acautelai-vos. Seja prudente, tenha cuidado. Existem os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Na nossa visão, na nossa mente, na nossa maneira de ver, de estar, de conviver, são ovelhas, porque nós não temos a capacidade de ver o que está dentro do coração, mas Ele tem, Ele conhece, e Ele nos chama a atenção. Olha, existem pessoas que se parecem com ovelhas, mas são lobos roubadores. Versículo 16, o Senhor continua: pelos seus frutos os conhecereis. Esse tipo de fruto, o Senhor diz, você vai conhecer, mas como? De um momento para outro? Não, isso requer tempo. Isso requer tempo. Um saudoso pastor que já dormiu do Senhor, ele dizia, e eu já disse aqui algumas vezes para vocês, para se conhecer alguém é preciso comer com ele um saco de sal. Tem pessoas que a gente convive com ela há longo tempo e depois a gente chega à seguinte conclusão: que decepção. Que decepção, eu esperava isso de todo mundo, menos de fulano. Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis. E aí ele chama a atenção: colhem-se porventura uvas dos espinheiros? A gente sabe que não. Ou colhem-se figos dos abrolhos? A gente sabe que não. Então, acautelai-vos, observe. Não quer dizer que você vai condenar alguém ou vai chegar a uma conclusão a respeito de alguém com uma atitude. Não, você não tem essa capacidade. Mas com o passar do tempo, com o passar da história, com o passar dos anos, dá para você ter uma noção. Não uma certeza absoluta, mas dá para você ter uma noção. Versículo 17, Jesus continua falando: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não tem como uma árvore boa produzir frutos maus, e não tem como uma árvore má produzir bons frutos. Se a árvore ela é má, ela vai produzir frutos maus. Se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19. O Senhor continua falando, e Ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E no versículo 20 ele conclui dizendo: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós devemos ter a sensibilidade, devemos ter o cuidado com os relacionamentos, porque onde mais nós nos decepcionamos são com as pessoas mais próximas. Pelos seus frutos, a gente vai conhecer. Quando a gente começa a conviver, quando a gente começa a ter um relacionamento, uma amizade, a gente vai percebendo com as atitudes, com as palavras, com o proceder, com o agir daquela pessoa, a gente vai identificando, a gente vai tendo uma noção, a gente vai conhecendo o histórico daquela pessoa. Aquela pessoa não quer dizer que ela tem que ser perfeita, não, mas os seus frutos vai lhe identificando. Como cristão, nós devemos ser como as Escrituras nos ensina, como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Que as coisas vão acontecendo da maneira que tiver de acontecer, repentinamente, paulatinamente, mas vai sendo transformado para o louvor e para a glória do Senhor.
Muitos estão nas igrejas, nos púlpitos, porém dão frutos podres. Quantas e quantas histórias nós a conhecemos? Veja o que Jesus fala em Lucas 3, versículo 9. Jesus faz a seguinte menção: e também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que palavra de Jesus. Ele está falando na verdade de árvore, ele está falando na verdade de raiz, ele está falando na verdade de planta? Não. Ele está chamando nossa atenção. Versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que faremos? Que haveremos, pois, de fazer? Quando a multidão, quando os discípulos ouviram essas palavras de Jesus, eles perguntaram: que havíamos, pois, de fazer? Que haveremos, pois, de fazer? Essa pergunta ela é muito importante. Jesus continua, versículo 11. Ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Nunca vivemos um tempo onde as pessoas precisam um dos outros, como estamos vivendo agora. Já teve tempos piores do que esse, mas a gente não fazia parte daquele tempo. O nosso tempo é esse. E tem muitas pessoas carentes. Acho que você já deve ter tomado conhecimento. Acho que você tem conhecimento de pessoas que já se suicidaram. De pessoas que estão desesperadas. De pessoas que estão passando problemas muito sérios. Não é só na parte da enfermidade, é na parte da financeira também. Você tem ideia do que é um pai de família chegar em casa e seus filhos dizer: estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Respondeu-lhe Jesus a pergunta que fizeram: que farei? Que faremos? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Nós que estamos aqui nessa noite, já pensamos no vizinho do nosso lado direito? Já pensamos no vizinho do nosso lado esquerdo? Já pensamos em algum familiar nosso? Já pensamos naqueles que estão nesse momento sem ter o que comer? Mas tem pessoas que estão com fome. Tem pessoas que estão passando necessidade. E nós, igreja do Senhor Jesus, que faremos? Jesus responde no versículo 11: quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo com quem não tem. Versículo 12. Jesus continua: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que haveremos de fazer? Jesus responde: não cobre mais do que é estipulado. Seja honesto com as suas transações. Não minta. Não minta. Como crentes, o que é que a gente deve fazer? Não cobrar mais do que o estipulado. Como cristão, a gente não deve, não pode fazer isso, porque nós fazemos parte das árvores que são boas, que produzem frutos bons. Jesus continua no versículo seguinte: também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Se você tem condição, use com a sua família, desfruta com a sua família, foi Deus quem lhe deu. Mas não esqueça dos necessitados. Mas se você está ganhando, acha que é pouco,
procure se adequar ao que você ganha. Procure ser honesto. Que faremos? Quem nunca na sua vida fez essa pergunta? O que é que eu devo fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer, Senhor? Quem nunca na sua vida não fez essa pergunta? Seja em qualquer área da sua vida. Mas alguém, todos aqui, eu não tenho dúvida, se nunca fez, mas um dia você vai chegar nesse momento, e você dizer: Senhor, o que é que eu faço? Senhor, qual é a minha atitude agora? O que é que eu devo fazer, Senhor? Com certeza vai ter propostas, com certeza vai ter sugestões, com certeza vai ter pensamentos que não serão lícitos. E é nessas horas mais difíceis que você prova a que árvore você pertence. Lembre-se que esse segundo tipo de árvore é a pior que existe. O que farei? O que eu faço? Nunca esqueça do que eu vou dizer agora para vocês. Vou pedir que coloque na tela Hebreus 13, versículo 6. Esse versículo ele não pode sair da minha mente, porque eu sou carente. Eu preciso de ajuda. Eu necessito de ajuda. E eu vou buscar onde? Vou buscar em quem? Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que faz por onde as coisas acontecerem. E aí Ele usa quem quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque Ele é o Senhor. Ele usa um incrédulo, Ele usa um ateu, Ele usa quem Ele quiser, para que aquilo que eu preciso, que é da vontade dEle, chegue na minha mão, chega na sua mão, chega na mão de quem precisa, chega, porque Ele é Deus. Que farei? O que faço? É por isso que nós precisamos conhecer um pouquinho das Escrituras Sagradas, porque muitas respostas já estão nas Escrituras Sagradas. Se nós tivéssemos o devido conhecimento e se procurássemos viver de acordo com a Escritura Sagrada, muitas coisas a gente nem perguntava, só pensava: o que é que eu devo fazer? A Bíblia diz isso, isso e isso. Então pronto, já está resolvido. A Bíblia diz isso e isso, acabou-se. Eu queria fazer aquilo, eu não queria fazer isso, mas a Bíblia diz que é para fazer isso, eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Amém, irmãos? Terceiro tipo de árvore é a árvore que dá bons frutos. É a árvore que dá bons frutos. Eu quero voltar de novo para Mateus 7, 17 a 18. Assim toda árvore boa produz. Vamos juntos? Toda árvore boa produz. Você que está em casa, toda árvore boa produz bons frutos. Se se você é uma árvore boa, vamos produzir bons frutos. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Vamos juntos dizer? Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Acho que você conhece, talvez conheça até mais do que eu, Tiago 3, versículo 10, 11 e 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Por isso que Jesus disse em Mateus 17, versículo 18: não pode a árvore boa produzir maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos.
Com isso eu aprendo, com isso você aprende, com isso nós aprendemos que tem certas coisas que a gente não pode fazer. Você já pensou? Que coisa gostosa você chegar debaixo de um pé de árvore, você cansado, suado, e ser acolhido por aquela sombra gostosa. Você já pensou como é gostoso você estar com fome, você está debaixo de um pé de árvore, e você esticar sua mão e tirar aquela fruta e chupar deliciosamente? Você já pensou? Você já pensou o que é você estar perto de alguém que é uma bênção, que chega perto de você e sempre tem uma palavra abençoada, e sempre tem uma palavra de estímulo, que sempre tem uma palavra de ânimo, que sempre tem uma palavra de fé, que sempre tem uma palavra de esperança. Tem pessoas que nós estamos lá embaixo em certos momentos, e ele só em falar conosco, ele nos levanta de uma maneira que a gente rejuvenesce. Tem pessoas que têm essa habilidade, sabe por quê? Porque ele dá frutos. Mas tem pessoas que a gente foge delas. Tem pessoas que a gente se desvia delas, porque suas palavras são venenosas. Em vez de nos ajudar, só faz prejudicar. E hoje nós vivemos uma época onde nós usamos as redes sociais. O que é que nós postamos? Com certeza nós que somos árvores que produzem bons frutos, vamos postar coisas boas, que vão ajudar quem estiver do outro lado, que vão abençoar quem estiver do outro lado, que vão abençoar quem um dia acessar aquela mensagem, que vão abençoar quem um dia ler, que vão abençoar quem um dia ouvir. Na época que as escrituras foram escritas, não existiam redes sociais. O Senhor fala das palavras que a gente deve proferir, e isso também é a mesma coisa que se aplica ao que nós vamos digitar nas redes sociais. Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que de nossa boca não deve sair nenhuma. Olha o que é que ele está aqui dizendo, Efésios 4, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ei, árvore boa não pode dar frutos maus. Ei, árvore boa não pode dar frutos maus. A criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo. Quando a gente menos espera, às vezes a criança chega em casa com um palavrão que a gente... Onde você aprendeu isso? Quem foi que lhe ensinou isso? E você vai tentar disciplinar, e você vai tentar orientar, e você vai tentar mostrar as coisas corretas, se você agir corretamente. Mas se você for do tipo que ensina, que estimula, porque acha bonito uma criança dizer certas palavras que o pastor, uma pessoa não tem capacidade de dizer em público. Árvore boa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Árvore boa, não digita nada que não é bom. Árvore boa, não põe nada que não é de edificar. Árvore boa, produz as coisas que são boas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Paulo chega a dizer, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam. Então tem coisas que eu não quero saber, porque não edifica. Para edificação, conforme a necessidade. Observe o texto, como é que está escrito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça a quem ouve, a quem acessa, a quem vai ouvir, a quem vai ler na rede social. Não precisa dizer que a gente deve ser canal de bênção na rede social. Não, nem precisa a gente dizer isso não, porque a árvore boa sabe que ela deve colocar coisas boas, coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que nos levam para abençoar, porque é para isso que nós somos chamados. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele disse no capítulo 12 de Mateus, no versículo 37, que nós seremos julgados, condenados, os seres humanos, pelas suas palavras. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus ensinando. O Senhor mandou escrever para que a gente tivesse esse conhecimento, para que a gente tivesse cuidado com as nossas palavras. Que tipo de árvore eu pareço? Que tipo de árvore você parece? Que tipo de árvore você que está em casa parece? Eu vou dar um tempo para que a gente possa pensar. Porque são 3 árvores. Eu posso mudar. Você pode mudar. Uma árvore boa, de repente ela pode deixar de ser boa. Uma árvore má, de repente ela pode deixar de ser má. Uma árvore que não dá fruto, de repente ela pode passar a dar fruto. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu me pareço com uma dessas 3 árvores. Você também se parece com uma dessas 3 árvores. Escuta o que Jesus disse. João capítulo 15, versículo 1 a versículo 6. Eu vou ler para vocês esse texto. João capítulo 15, versículo 1 a versículo 6. Diz o Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quer mudar? Jesus na sua vida. Quer mudar? Jesus na sua vida. Quer permanecer dando fruto? Jesus na sua vida. Olha o que é que o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Olha os frutos de uma árvore boa. Olha os frutos de quem está em Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Escuta, esses frutos só é possível através de Jesus. Não pense que eu, que você ou que quem quer que seja vai conseguir alguma dessas coisas. Não, só através de Jesus. Se não tiver nele, não tem como ter essas qualidades. Só através de Jesus. Ele é que nos capacita, Ele é que nos faz nova criatura, Ele é que nos faz um ser transformado. É Ele que pega a pessoa no lamaçal do pecado e transforma ela num cidadão de bem. Por isso que nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, você que está em qualquer lugar nesse momento ouvindo essa mensagem, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, a gente deve cada dia mais fazer boas obras,
para Deus, fazer boas obras para o Senhor, porque afinal de contas, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos habilitou, o Senhor nos preparou para isso. Efésios 2, versículo 10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nunca será minha a glória, nunca será sua a glória, a honra, o louvor é sempre dele. O que a gente tem que fazer é isso que você disse em forma de louvor: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Você pode ficar de pé para terminar de louvar essa canção. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como um farol declare, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Irmãos, não é o pastor Cláudio que vai avaliar você, não é você que vai avaliar alguém. Quem faz a avaliação é Deus. Agora nós temos a capacidade de orar: Senhor, fala ao meu coração, o que é que eu sou, Senhor? Cada um pode fazer a sua oração: Senhor, fala ao meu coração, que tipo de árvore eu estou nesse momento sendo? Estou sendo uma árvore que não produz fruto? Estou sendo uma árvore com os frutos podres? Ou estou sendo uma árvore com frutos bons? Deus faz a avaliação geral e cada um ora e pede a Deus para fazer a sua avaliação. E se for necessário, Senhor, transforma esse coração. Senhor, transforma esse coração. Senhor, transforma esse coração. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 35, Jesus faz as seguintes afirmações: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Palavra do Senhor Jesus. Mesmo sendo um homem mau, se ele se render ao Senhor Jesus, se ele o invocar como Senhor, como Salvador, Jesus entra na vida dele e transforma. Porque muitos que estão aqui eram, mas foram transformados. Também estamos cientes que não somos ainda o que Deus quer que a gente seja, mas uma coisa nós também temos certeza: não somos mais o que nós éramos.